Fala pessoal, tudo bem? Adriano Alice aqui mais uma vez para estar trazendo um novo conteúdo e dessa vez a gente vai observar aqui o Caio Jorge, artilheiro aí do Brasileiro, são 13 gols no campeonato, 15 no geral ali contando Copa do Brasil, Mineiro e Copa Sul-Americana, quais ele participou bem pouco. É um atleta que assim, os gols dele nessa temporada ensinam bastante, não só pra gente, mas para muitos atacantes, assim. É um atleta que é bem completo em relação a essa situação. É, o que a gente vai ver aqui vai ser gols, os gols que ele marcaram, como ele fez esses gols, e a gente vai ver ali que tem muito vai ter muito essa questão de presença diária, que eu acho que é muito importante para qualquer atacante do mundo. E não só isso, né? Fazer isso da maneira correta te entrega resultados. E o Caio não está sendo diferente, né? 13 gols, 15 no geral ali, não atua. É, a primeira situação que a gente vai ver dele aqui vai ser contra o Grêmio, esse movimento de facão que ele faz. A gente pode perceber aqui. A gente vai observar ele ali fazendo o movimento, olha. A bola vai chegar, ó. Iniciou o facão. E uma situação bem interessante que a gente já viu também no vídeo do Yuri Alberto é a questão de estar alinhado ao gol, de estar rente ao gol ali, com os ombros voltados para a baliza. Isso aí ajuda muito para terminar a finalização. A gente pode perceber ali, olha. Ele viu, conseguiu estar bem alinhado à baliza e nessa situação ele conseguiu fazer com que o facão fosse feito da melhor maneira possível e o toque ali meio que caindo, né, sem tanto equilíbrio, ele mesmo assim conseguiu finalizar bem e terminar a jogada ali com gol. Poderia não ter sido, mas o movimento foi muito positivo. Então, se o movimento é bom, vou dizer até que é normal que a jogada termine bem também. Então, a gente pode perceber ali que acabou terminando de maneira positiva com o resultado. Aqui a gente vai ver ele nesse passe agora já aproveitando uma coisa que eu acho muito interessante para qualquer atacante, que é explorar essa situação da linha defensiva. A gente vê que a linha defensiva do Fortaleza está bem postada, vamos dizer assim. É, dois zagueiros aqui fechando bem, controlando bem a profundidade, dois laterais ali, apesar de não estarem bem perfilados, eles estão em uma situação onde eles conseguem fazer isso de maneira rápida, porque a bola não está tão descoberta assim, então a defesa está positiva. Só que a gente percebe que o Caio ele tá meio ali como um homem morto, né? Um elemento ali surpresa, vamos dizer assim. E quando a bola chega ali pro o Gabigol, a gente pode perceber que essa atração e essa inteligência do Gabi em jogar um toque ajuda muito ele a tá ali no momento certo, na hora certa, porque o zagueiro que estava bem perfilado precisou saltar e aí acabou gerando esse espaço às costas, no qual ali o Caio conseguiu aproveitar muito bem, né? Naquela situação que a gente viu antes, de elemento surpresa, de homem morto e chegou ali, precisou só escorar a gol, né? A gente pode perceber aqui de novo, olha, voltar aqui de novo no lance, ó. O zagueiro estava bem perfilado, precisou girar, girou mal ainda e acabou que terminou em gol. Uma situação muito interessante. Aqui de novo, né, o Caio inicia a jogada, a gente pode perceber, iniciou a jogada, associou com o Gabi, já passou, aproveitou essa situação, a gente vai ver que o Gabi ele ainda dá uma temporizada na jogada e aí sim ele resolve soltar a bola, ó. Temporizou, dois toques ali, ele já conseguiu deixar o Caio, conseguiu dar um drible espetacular e fazer um golaço contra o Vila Nova ali. Então, uma situação bem interessante, um dos gols dele pela Copa do Brasil. E a gente vê esse daqui de novo contra o Grêmio, um dos gols ali no hat-trick que ele marcou, é essa situação associando ali agora com o Matheus Pereira. A gente pode perceber que o Matheus recebe mais uma vez, olha, outra associação com o Caio. O cara deu passe, já saiu para atacar, como o zagueiro precisa soltar pressão, Caio pega ele no contra-movimento e aí não dá outra, né? O cara tá iluminado, então nessa situação cara a cara ali ele não vai perdoar jamais. A gente pode perceber ele, ó, dominou de peito, finalizou de esquerda, fantástica finalização, a gente viu ali quatro, na minha opinião, golaços que ele fez, uma dificuldade enorme, o posicionamento foi acima da média e assim, vocês podem estar deixando aí nos comentários ou discordando também, mas eu acredito que é um atacante que pode estar aí figurando na seleção brasileira. É um cara que vai, na minha visão, ele pode estar chegando. Se ele continuar nessa pegada, ele é muito inteligente para marcar gols. Isso é muito importante. A outra situação que a gente vai ver aqui foi esse gol contra o Fluminense.
É um gol também muito inteligente, a maneira que ele fez a movimentação. A gente vai perceber ali o Freitas na jogada, como o Freitas mapeia bem ele, olha, umas 3 vezes. Mas no momento final, a ter créditos aqui para o Matheus Pereira, é que o Caio, primeiro ele inicia aqui uma distância boa e ele vai correndo na linha. Uma coisa que eu acho bem interessante, um gato diferente, né? Ele vai na linha até o final, aí vem aqui e ataca na frente. Tipo assim, uma situação um pouco diferente. Me lembra muito o Leonardo Jardim, aquela equipe do Mônaco de 2016-17, equipe que chegou nas semifinais da Champions League. É, bem parecido, esses dois atacantes ali se procurando. Naquela época era Falcão, Mbappé, agora Matheus Pereira, Caio Jorge, Gabigol, Caio Jorge, essa mudança ali. Então, é, ele é aberto também, ele consegue entregar muito bem. Ele não é só aquele atleta fixo na área, ele consegue abrir, ele consegue ser fixo. É um jogador bem interessante. Então a gente pode perceber ele, olha, ele vai na linha, agora ele vem e ataca na frente, ó. E aí é bem difícil pro Freitas, porque o passe foi show de bola do Matheus e a movimentação do Caio Jorge nem se fala, né? A movimentação foi sensacional. Não vou dizer que foi falha do Freitas ali, porque os dois jogadores têm muita qualidade, tanto para movimentar quanto para passar, então fica bem difícil, né? Então a gente pode perceber aí outro golaço que o Caio fez de maneira muito inteligente. E agora a gente entra na minha visão, uma das características que a gente já falou do Wallace Young, é, de outras situações que a gente vê atacantes aí como o Mbappé terem essa situação de arranque. Haaland, Gyökeres, Osimhen fazem muito isso. Que essa situação de pegar na frente ali, cara, para parar é difícil. Para parar é muito difícil. O Caio, acredito que ia ter uma situação, um trabalho físico muito bom para ele, olha, porque ele recebe na frente, ganhou na velocidade, não foi parado pela falta e precisou ali só de um toque para finalizar a gol, cara. Incrível isso aqui contra o Sport de novo. Dois toques já gol. Então, assim, ganhando muito bem na velocidade dos zagueiros e precisando no máximo ali de um toque para finalizar. Então, isso aí é sensacional, um trabalho físico muito bom. Além disso, é uma capacidade de finalizar um toque cara a cara com o goleiro de maneira muito sensacional, né? O jogador, assim, tá muito bem ele, tá muito bem, trabalhando muito bem, então isso aí é fantástico. Outra situação que a gente vai ver aqui agora é esses dois gols que ele marcou. O primeiro contra o Villa, aquele conduzindo, olha, mudando de direção. Cara, assim, é uma situação muito difícil de dizer porque ele dá tapas muito longos na bola. E é muito difícil pra quem tá nessa jogada parar ele, porque se fizer a falta, tipo o zagueiro aqui, seria expulso. Então fica complicado dele parar a jogada na falta. Só que pro Caio também é uma jogada que ele pode estar evoluindo com o tempo, né? Ele dá uns tapas muito longos, centralizado, então talvez uma equipe que criar uma dobra ou uma tripla ali em cima dele, que se recupere mais intensidade, talvez ele não sobre tanto nessa situação aqui, mas que ele entra naquela situação, olha, dois toques na cara do goleiro ali pra terminar a jogada. Contra o Flamengo a mesma coisa, ó. Que ele saiu, mudou de direção, a gente pode perceber que os toques dele são muito longos, ó. Aqui ele teve um pouquinho de sorte na questão do morro ali, né? Todo atacante tem que ter sorte também, né? E vamos desmerecer ele não, mas eu acho que talvez se ele é, nessa situação aqui tranquilo, mas eu acho que ele vai precisar só ter um pequeno ajuste quando ele tiver ali numa situação de três homens nessa situação aqui nessa região. Acredito que ele vai precisar conduzir a bola um pouquinho mais próximo ao pé para ele ter essa mudança de direção muito mais efetiva. É um pouco difícil sair, mudar essa característica, também de pensar ali na hora do jogo, mas é possível. Eu acredito que se ele fizer isso aí, ele se torna um jogador ali, não vou dizer nível mundial, mas que ele consegue crescer muito em qualquer clube, isso aí eu tenho certeza. Então a gente pode perceber, olha, condução ali, em força, mudança de direção muito rápida. A gente pode até perceber nos lances finais aqui, olha, como ele vai conduzindo a bola mais próximo ao pé, vai mudando de direção, mantém a mesma coisa e isso aí ele consegue terminar bem. Então, é uma característica boa dele, essa força. E se ele conseguir associar isso aí à condução mais próxima ao pé, eu tenho certeza que ele tende a crescer bastante. E aqui a gente já entra na galeria dos golaços, né? Contra o Bahia aqui, essa recepção dele, uma chapada ali muito boa, muito bonita por sinal, né? Chapada muito bonita. E esse gol aqui foi bem interessante porque mostra como ele é efetivo também na marcação. Ele não só é aquele cara paradão, ele
É intenso também na marcação, é inteligente, né? Porque ele vai, ó, menciona que vai fechar o passe aqui pro zagueiro da direita, e aí já salta fechando o goleiro e o outro zagueiro. Aí ele consegue fechar praticamente três linhas de passe diferentes, duas no caso, né? E além disso, talvez um passe longo do goleiro. E aí o goleiro vacilou e ele acabou marcando ali. Então, um atleta ali que consegue entregar muito bem, muito forte nesse sentido ali da situação de condução e muito inteligente nas movimentações facão ou dentro da área ali, aproveitando a linha defensiva ou infiltrando. Então, um jogador ali que não sei se talvez aí esteja brigando para estar na seleção. Acredito eu que sim. Talvez esteja sim no radar aí do Carlo Ancelotti. É, e acredito também que está no radar aí de grandes clubes de futebol europeu. Pelo menos ali do segundo escalão, acredito que ele pode estar sim nessa direção, né? Agora, se ele vai deixar o Cruzeiro ou não, aí já é uma outra situação. Mas que é um jogador que está vivendo uma temporada muito positiva em cima da qualidade e inteligência de jogo dele, isso aí sem dúvidas. Se vocês concordam, discordam do que eu falei aqui, deixem aí nos comentários e muito obrigado por assistir até o final.